Nesse momento, convido a todos para fechar os olhos e levar o pensamento, o sentimento até o alto, para que assim a gente possa estar bem sereno, pleno, em harmonia e podermos aproveitar melhor essa conversa que nós teremos no dia de hoje. Esse tema festivo, esse tema de homenagem às mães. As mães que são importantes, imprescindíveis em nossa vida. Então, contando sempre com o amparo da providência divina, dos benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos a palestra. Que assim seja. Então, olá, meus amigos. Como eu comentei na oração inicial, o tema de hoje é um tema festivo, é um tema de homenagem para as mães. O título da palestra é Homenagem ao Dia das Mães. E eu gostaria de iniciar já com três historinhas. Três histórias que ilustram grandes lições que mães, né, no contexto ali da história que eu vou contar, que mães passam pra gente. Então, a primeira história é de uma mãe que faz tudo pelo filho, mesmo em momentos tão difíceis. A segunda história é de uma mãe que ensina, mesmo em momentos tão difíceis. E a terceira história é de uma mãe que afaga, que acolhe, mesmo quando o filho não merece. São três histórias em que a gente pode aprender muito com essas mães e como existem mães dessa maneira, que agem dessa maneira por aí. Vamos lá, primeira história. A primeira história é de uma mãe que faz tudo pelo filho, mesmo em momentos tão difíceis. Tinha um menininho com 6 anos de idade, com uma doença terminal. E esse menino estava lá no hospital e toda mãe com M maiúsculo, toda mãe com M maiúsculo sonha em ver o seu filho crescer e realizar os seus sonhos. Só que aquele menino estava com uma doença terminal. Então aquela mãe chega para o filhinho dela e pergunta: filho, o que você gostaria de ser quando crescer? E o menino prontamente responde: eu gostaria de ser bombeiro, mãe. Essa mãe não hesita. Ela pega o telefone e liga na corporação dos bombeiros. Chefe, o caso é o seguinte, o meu filho tem uma doença, tal. Explica todo o caso para ele. E pergunta: tem como eu levar meu filho aí fazer uma visita no corpo de bombeiros? E o chefe responde: eu posso fazer mais. Me passe as medidas do teu filho, a gente vai preparar um uniformezinho especial para ele. Esteja com ele aqui amanhã, às 6 da manhã. Ele vai fazer todas as refeições conosco durante o dia. E se tiver qualquer chamada, ele vai junto atender. E assim aconteceu. Às 6 da manhã, lá estava o menininho eufórico, a mãe eufórica por ver o seu filho realizando o seu sonho. E aquele menininho lá, então, com a roupa de bombeiro, fez ali as refeições com os bombeiros. Aquele dia tiveram 3 chamadas e o menininho foi junto em todas. Foi o dia mais feliz da vida daquele menininho. Deu tanta energia para ele, tanta energia, que ele conseguiu, inclusive, viver um pouquinho além do que os médicos haviam previsto. Só que chegou o dia em que as funções vitais desse menininho foram caindo. Foram caindo, e esse menininho lá no hospital, e a mãe então lembra dos bombeiros e liga: chefe, o meu filho está aqui nesse momento agora, tem como mandar um bombeiro para dar um adeus aqui para o meu filho? E o chefe disse: eu posso fazer mais. Deixe a janela do quarto de vocês aberta. Avise aí no hospital que quando a gente chegar com o carro de bombeiro e a sirene ligada, não se trata de um incêndio, se trata de uma última visita a um dos mais distintos integrantes da nossa corporação. E a mãe fez isso. Dali a pouco chegou então os carros de bombeiro, né? 16 bombeiros, 16, subiram com uma escada, 8º andar. Então 16 bombeiros subiram, entraram pela janela,
Um a um abraçou aquele menininho. E o último foi o chefe. E o menininho pergunta: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? E o chefe responde: sim, dos melhores. E esse menino então sorri e fecha os olhos. Qual que é a moral da história? A moral da história é que esse chefe da corporação ele dizia assim: eu posso fazer mais. E a mãe do menininho é a mesma coisa. Se a gente pode fazer isso aqui de bem, mas só está fazendo isso aqui, ó, nós não estamos aproveitando todo o nosso potencial. Estamos economizando amor. Estamos economizando bondade. Isso não existe. Essa economia de amor, pondurice de amor, não existe isso. É possível amar, vamos amar o máximo que a gente puder. É possível fazer o bem, vamos fazer o bem o máximo que a gente puder. Eu posso fazer mais. O chefe da corporação fazia isso, as mães fazem isso. O amor de uma mãe é de um tamanho que a gente não consegue estimar. Toda mãe sempre faz muito mais pelo filho, o que está ao seu alcance. Se a mãe pode fazer isso aqui, ela faz no mínimo isso aqui. Né? Não existe economia de amor. A segunda história que eu gostaria de passar para vocês é de uma mãe que ensina os filhos mesmo em momentos tão difíceis. De uma família, nessa família o pai, a mãe, o filho e a filha, uma família paupérrima, pobre materialmente falando. E o pai desencarna. Fica a mãe, o filho e a filha. Só que quando o pai desencarna, fica ali um seguro de 80 mil reais. E cada um ali tinha a ideia de fazer uma coisa com o dinheiro. Mesmo naquele momento ali tão triste, tão doloroso ali para a família, eles tinham que fazer alguma coisa com o dinheiro. A mãe queria comprar uma casinha. Nunca tiveram uma casa própria, sempre moraram ou de favor ou de aluguel e assim por diante. Então seria a chance de comprar uma casinha. Simples, mas iam ter uma casinha. A filha tinha o sonho de cursar uma faculdade, seria a oportunidade dela, que era algo tão distante para ela até então. E o filho já tinha um projeto mais ambicioso. Ele já conversava com um amigo em abrir uma sociedade um dia e tal. E agora tinha chegado a hora. Enfim, fosse vocês, deixariam dinheiro com quem? Lembrando que só poderia deixar com um, porque se dividisse em três ali os 80 mil reais, não ia dar para fazer as três coisas. Mas se deixasse com um, era possível fazer algo. Vocês deixariam dinheiro com quem? E o dinheiro ficou com o filho, para ele abrir aquele projeto ambicioso junto com o amigo dele. Só que o que acontece? Ele foi abrir o negócio com o amigo, 80 mil reais, só que o amigo pegou e sumiu da cidade com todo o dinheiro. Não ficou nada. E aquele filho ficou desconsolado. Aquele filho ficou aflito. Ele tinha que voltar para casa e contar para a irmã o que aconteceu. Contar para a mãe o que aconteceu. Como é que vocês receberiam um irmão nessa condição? Como é que vocês receberiam um filho nessa condição? A irmã xingou ele de tudo que é nome. Xingou, brigou com ele. E quando ela parou um pouquinho para respirar, a mãe chama ela e fala assim: filha, achei que tivesse ensinado você a amar o seu irmão. Amar o meu irmão? Não restou nada nele para eu amar. Filha, sempre resta alguma coisa para se amar. E se você não aprendeu isso, você não aprendeu nada. Filha, quando você acha que é tempo de amar as pessoas com mais intensidade? No momento que as pessoas estão ali fazendo coisas boas para você? No momento que elas estão fazendo coisas que te agradam? Isso é conveniência. Isso é interesseiro. As pessoas precisam do nosso amor a todo momento, é lógico. Mas quando que elas mais precisam? Elas mais precisam do nosso amor quando
elas estão no fundo do poço. Quando elas estão lá se sentindo humilhadas, desconsoladas, aflitas. Todo momento é momento para a gente amar. Devemos amar sempre. Mas quando que as pessoas mais precisam? Quando elas estão no fundo do poço. E essa mãe ensinou para a filha essa lição. Essa mãe acolheu o filho nesse momento. Filho, apesar do que você fez, né, ele até tinha uma boa intenção ali e tal, mas perderam aquele dinheiro que iria ajudar tanto. Enfim, essa mãe pegou e acolheu o filho. E a irmã entendeu a lição da mãe. E aí acolheu o irmão também. A segunda história, então, a mãe que ensina, e uma lição forte, uma lição poderosíssima, mesmo em momentos tão difíceis. Já a terceira história é de uma mãe que acolhe o filho mesmo quando ele não merece. Esse conceito do não merece entre aspas, né? Mas a história é a seguinte, é adaptada de uma historinha chamada A Arma Infalível, do espírito Neio Lúcio, está no livro Alvorada Cristã. Então o que acontece? Tinha um funcionário de uma oficina mecânica que foi despedido. Quando esse funcionário é despedido, ele vai lá e escreve uma carta muito mal criada, cheia de ameaças e palavrões para o seu antigo patrão, para o seu antigo chefe. Ele escreve essa carta. Quando essa carta chega na mão do antigo chefe e o chefe passa o olho nessa carta, ele fica muito bravo. É como se aquela energia negativa da carta fosse absorvida pelo chefe. O chefe então vê ali o subchefe passando. Ele vai lá e distrata o subchefe, que absorve aquela energia negativa e passa para a primeira pessoa que ele vê. No caso, estava na hora dele ir para o almoço, chegou em casa, passou energia negativa, distratou a esposa dele. A esposa dele distratou a empregada. A empregada viu ali o cachorro paradinho, ele deu um pontapé no cachorro. O cachorro saiu em disparada na rua e mordeu a primeira pessoa que viu. Essa pessoa irada já, devido à mordida que tinha levado na rua, chegou distratando o farmacêutico. O farmacêutico pegou aquela energia negativa. Olha a corrente do mal, onde que ela está indo. O farmacêutico pegou aquela energia negativa, estava quase na hora dele terminar o expediente dele. Ele foi para casa e distratou a mãezinha dele. A mãe que morava com ele ainda. Mãe, ele falou bem assim, mãe, você é um fardo para mim. É muito complicado ter você aqui na minha casa, aqui, sabe? Falou um monte de besteira. E aquela mãezinha, então, calmamente falou, calma, filho, calma. Eu sempre tento te ajudar aqui nas coisas. Saiba que tudo que eu puder fazer por você, eu sempre farei, filho. Eu te amo muito. Quando o farmacêutico ouviu isso, caiu a ficha. Ele percebeu quanta besteira ele falou para a mãe dele. Ele falou, mãe, desculpa, eu não queria ter dito tudo aquilo. Me perdoa, eu te amo também, minha mãe. Enfim, essa história que narra uma corrente do mal, em que uma mãezinha, a mãe do farmacêutico, vem lá e rompe com a corrente do mal, acaba com a corrente do mal. A gente comentou, é a mãe que acolhe, que abraça, que acoca, mesmo aquele filho que, entre aspas, não merece, que chega lá falando um monte de besteira para ela. Vem o filho, trata mal e ela faz o quê? Trata bem. É uma mãe com M maiúsculo. As mães são assim. É um amor incondicional, não coloca condições. O filho, não importa o que ele faça, a mãe ama aquele filho mais do que tudo. Essas 3 histórias trazem emocionantes lições para a gente. Agora vamos passar para um novo tópico na nossa palestra festiva hoje de Dia das Mães, que é o tópico família. Nós hoje vivemos numa sociedade líquida e algo muito negativo na sociedade líquida é que tudo é descartável, inclusive os relacionamentos.
Isso é muito complicado, gente. E nós precisamos ir na contramão desse processo. Precisamos valorizar os relacionamentos duradouros. Precisamos estreitar os laços da família e valorizar cada vez mais a família. Emmanuel ensina pra gente que as pessoas e circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus ao nosso respeito. Agora eu vou começar a ser mais específico. Vamos lá. Falei da família, a importância da família. Família é muito importante. Agora vamos falar das mães. As mães são muito importantes em nossa vida. Tanto a mãe de sangue como a mãe de criação. Não importa. A mãe para a gente é uma referência para essa nossa encarnação ou para tantas outras encarnações, se for o caso. Tudo vai dependendo das experiências que nós necessitamos. Todas as pessoas que nós temos contato no nosso dia a dia, nós podemos aprender alguma coisa com essas pessoas. Todas. E com a mãe, sem dúvida nenhuma, com certeza nós podemos aprender muito, mas muito mesmo com as nossas mães. Aí muita gente pode dizer, mas é que você não conhece a minha mãe é uma pessoa muito difícil, o que eu vou aprender com ela? Pode acontecer que as mães mais difíceis sejam aquelas que mais ensinem para os seus filhos. E mesmo uma mãe que não seja difícil, uma mãe boa, com certeza ela também ensina muito e serve de modelo de conduta, serve de exemplo para o seu filho. E uma coisa que nós temos que ter em mente, a nossa mãe é a mãe perfeita para a gente. É a mãe que Deus, nosso Pai, bom, justo e misericordioso, escolheu a dedo e colocou ali para a gente. É a mãe ideal. Não tinha mãe melhor do que essa que nós temos hoje. Próximo tópico, a importância de amar os pais. E quando eu falo pais, hoje no contexto da homenagem ao Dia das Mães, especificando a mãe. É muito importante nós amarmos o pai e a mãe. Vamos lá. É tão importante que está nos ensinamentos de Moisés, está nos ensinamentos de Jesus e está nos ensinamentos da doutrina espírita. Está nos três ali. Nos três. Vamos lá. Em Moisés, Êxodo 20:12, temos um dos 10 mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. É interessante que a maioria dos mandamentos, dos 10 mandamentos, eles são no negativo. Não roubar, não matar, não cobiçar, sabe? É no negativo. E esse do honrar pai e mãe é um dos poucos que é no sentido positivo. Honra, já é no sentido afirmativo. Jesus fala pra gente do amor aos pais, pai, mãe, em várias passagens, várias. Eu vou citar uma delas aqui, Mateus 19:19. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A doutrina espírita também, ela no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem um capítulo inteirinho dedicado a honrar pai e mãe. Então, olha a importância do honrar pai e mãe, e hoje a gente está falando mais especificamente da questão da mãe. Existem pessoas que olham lá o mandamento, honrar pai e mãe, ensinamento de Jesus, honrar pai e mãe, o ensinamento ali da doutrina espírita, ali, o capítulo, honrar pai e mãe, e pensam, nossa, mas para que colocar isso? Isso é uma coisa tão natural, tão normal, tão normal. Tem gente que olha e pensa dessa maneira, mas essa pessoa que pensa assim, ela não cogita não amar pai e mãe, não passa na cabeça dessa pessoa. E existem outras pessoas que já têm mais dificuldade com isso. Tudo vai da personalidade de cada um. Vai da questão também das várias encarnações que nós temos, antipatias, simpatias,
e assim por diante. Então, para uns é fácil amar a mãe, para outros é mais difícil. E nós estamos aonde? Para nós é fácil e pensamos, eu quero. Ou para nós é difícil e pensamos, eu devo. Aonde que nós estamos aí? Tem uma frase de Emmanuel que diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro disciplina, 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 até eu chegar no ponto da espontaneidade. A disciplina está onde? Para aqueles que pensam assim, eu devo amar a minha mãe, e aí agem em virtude de uma obrigação moral. Essa pessoa não quer, mas ela sabe que deve, ok? Já a pessoa que age pela espontaneidade, ela já está na fase do eu quero. Para ela é natural, é normal, é a pessoa que é até estranha. Nossa, mas para que um mandamento dizendo que você tem que honrar o teu pai e tua mãe? Se isso é uma coisa normal, natural, espontâneo. A pessoa do espontâneo já está no eu quero. Para a pessoa que tiver no eu devo, chegar no eu quero, o que ela precisa? Essa pessoa precisa de muita disciplina, disciplina, disciplina. Eu devo, eu devo, eu devo. Depois de muita, muita, muita disciplina, eu chego na espontaneidade. Depois de muito eu devo, eu devo, eu devo, eu chego no eu quero. Mas quanto tempo de eu devo? Esse eu devo amar a minha mãe e fazer tudo de bom para ela, fazer o bem para ela. Quanto tempo? Uma semana? Um mês? Não, não tem um tempo. Faz, 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 faz. Não imagine que você vai estar sentado numa cadeira, vai estar lá de braço cruzado, sentado numa cadeira, e de repente vai surgir aquele amor genuíno, aquele amor puro pela mãe. Não, não é dessa maneira que acontece. Se você tem dificuldade com a tua mãe hoje, é preciso muito eu devo, é preciso muita disciplina, é preciso muita prática. Por quanto tempo? Como dissemos, não existe um tempo. Por muito tempo. E aí vai se tornar natural. Se você entrar agora nesse exercício, nessa prática de eu devo, nessa prática de disciplina. Não é de braço cruzado e sentado que vai surgir o amor. E aí muitas pessoas questionam, tá? Mas se eu não estou com vontade de fazer o bem e vou lá e faço o bem, eu não estou sendo falso? Não, de forma nenhuma. Você não está sendo falso. Você está apenas se esforçando para colocar em prática o que está lá no ensinamento de Moisés. Está se esforçando para colocar em prática o que está no ensinamento de Jesus. Está se esforçando para colocar em prática o que está ali na doutrina espírita. O amor à mãe. O honrar a mãe. Isso é muito importante. E nós estamos aqui falando muito de honrar. Mas o que significa honrar? Se nós formos olhar em dicionário, está lá. Glorificar, enaltecer. Uma comparação bem interessante é quando a gente tem uma dívida, por exemplo, num comércio e vai lá e paga a dívida. Nós estamos honrando a nossa dívida. Estamos quitando o nosso débito. Essa é uma comparação bem interessante, porque é o que acontece. Nós temos uma dívida muito grande com os nossos pais. E hoje, falando da mãe, mais especificamente palestra de Dia das Mães, nós temos uma dívida muito grande com a nossa mãe. E até tem uma frase de André Luiz que diz assim: lembra-te que a dívida para com teus pais terrestres é insolvável. Insolvável é que a gente não vai conseguir pagar. Então nós temos que sempre estar tentando pagar essa dívida, fazendo o nosso máximo, sabendo que nós nunca vamos conseguir retribuir tudo que eles nos deram, porque o que eles nos deram é algo muito grandioso, é a vida.
Estar aqui na Terra, encarnado, é algo muito precioso para a nossa evolução, algo muito precioso para o nosso progresso. Se nós pegarmos livros de André Luiz, veremos inúmeros exemplos de espíritos implorando por uma chance para reencarnar e não estão conseguindo agora. Os benfeitores espirituais dão aquela segurada, ó, não é agora, vamos ter que esperar um pouquinho e tal. E espíritos esperam por anos, décadas, por uma chance para reencarnar. E nós estamos com a oportunidade hoje na mão. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Estamos aproveitando como nós deveríamos? Enfim, estar aqui na carne é uma grande oportunidade para a nossa evolução. Ou seja, o honrar a mãe agora ganha sentido na questão da gratidão. Precisamos ser gratos por estarmos aqui. Honrar também é no sentido de tratar com respeito, tratar com distinção. Tratar com... colocando a mãe lá em cima, sabe? Tratar de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa mesmo. Tem uma frase de Jesus que é faça para os outros aquilo que você quer que façam para você. Então pense assim, se eu fosse mãe, o que eu gostaria que meu filho me fizesse? E aí faça isso para a sua mãe. Honrar também é amar sem exigir que a mãe seja de determinada maneira e faça determinadas coisas. Não, é aceitar a mãe como ela é. Só que, detalhe, não é ser conivente com o erro. Se a mãe está errando, a gente pode conversar com ela e ver o que pode ser feito e tal. Mas, de qualquer maneira, mesmo com a mãe errando, nunca dar as costas. Sempre acolher. Acolhimento é a palavra. Honrar também é no sentido de atitude, comportamento. Não ficar só na palavra, ficar falando. Não! Atitude, comportamento, colocar em prática aquele amor. Isso é muito importante. É devolver todos os cuidados que nós recebemos na infância. E como a nossa mãe cuidou da gente quando a gente era pequenininho. E agora a gente precisa devolver tudo isso aí. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, mas também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Só que agora alguns podem dizer assim, mas eu não fui cuidado na minha infância. Não fui cuidado. E agora? Gente, se você não foi cuidado na infância, não justifica o seu não amor, o seu não carinho, o seu não cuidado com a sua mãe agora. Não justifica. Também temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma resposta para essa questão. Está assim, alguns pais, né, juntando ali pai e mãe, é certo que descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, ok? Mas a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Quantos filhos por aí querem estar punindo a sua mãe? Não pode. Então, aí nós temos o gancho para algo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Não é possível nós amarmos o próximo se nós não amamos o nosso pai e a nossa mãe. E essa reflexão é uma reflexão muito interessante. Como que a gente vai conseguir amar alguém se a gente não consegue amar aquela pessoa que nos deu a vida? Então, recomenda-se que tudo que a caridade pede que nós façamos ao próximo, façamos para os nossos pais, hoje especificamente, palestra de Dia das Mães, para a nossa mãe, ainda com mais atenção. E isso também vale para aqueles que fazem as vezes da mãe, a mãe de criação, no caso. Agora, vamos supor que você tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com a sua mãe. Gente, toda antipatia um dia vai virar simpatia. Todo não amor vai virar um dia amor. E isso é da lei. Isso vai acontecer. Não ache que você vai
ter raiva, ter ódio de alguém por uma pessoa eternamente. Não. Uma hora essa raiva vai ceder, uma hora esse ódio vai ceder e você vai amar essa pessoa. Mais dia, menos dia. Então é da lei. Toda antipatia vai virar simpatia. Só que o que acontece? Nós elegemos a estrada que nós vamos percorrer. E no caso, nós podemos eleger a estrada breve para esse ajuste, para esse reajuste, ou nós podemos eleger a estrada longa. Inteligente é aquele que escolhe a estrada curta, que em pouco tempo ele se reajusta ali e começa a se dar bem. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma antipatia por alguém, essa antipatia sugere sofrimento. Ainda mais quando a antipatia é pela mãe. Vai sugerir mais sofrimento ainda. Quer parar de sofrer? Então, transforma o quanto antes antipatia em simpatia. Eleja a estrada curta. Não eleja a estrada longa, não. Uma reflexão sempre válida é: será que nós estamos sendo bons filhos? Será que a gente não poderia ser um filho um pouquinho melhor? Uma reflexão válida é: de 0 a 10, qual que é a minha nota como filho? Ciente que, e isso de uma forma muito humilde, a gente nunca pode se dar 10. Sabe por quê? Porque a gente sempre pode ser um filho melhor. Sempre podemos cada vez fazer mais. E a pessoa que se atribui uma nota 10 como filho, opa, essa pessoa acha que está ali no teto e que não pode fazer mais. E fica ali. Não sai daquilo. Gente, não sei que nota que cada um agora vai se dar. Não sei que nota. Mas sempre procuremos sermos filhos cada vez melhores. E sabe quando isso? Hoje. Hoje, não vamos deixar para amanhã não. Se você acha que a tua nota de filho é uma nota pequena, uma nota baixa, sabe quando que você pode consertar essa situação? O melhor momento para consertar essa situação é agora. Essa foi uma palestra singela, uma palestra simples, mas de todo o coração, que eu particularmente, Jean, homenageio, presto essa homenagem agora para Jaque, que é a mãe da minha filha Júlia, Jaque minha esposa, né? Presto essa homenagem para minha mãe, a Josiele, de todo o coração para vocês. E também dedico essa palestra para todas as mães encarnadas e desencarnadas, as mães que estão com seu filho desencarnado já e as mães que têm o filho encarnado ainda, as mães que têm os filhos bons e gratos e as mães que têm os filhos ingratos. Dedico para os pais que fazem as vezes das mães. Dedico para todos. Mas que de uma forma geral, todas as mães possam receber o nosso carinho agora. Lembrando que a dívida que nós temos com as mães é uma dívida impagável, insolvável, mas somente muito amor para nós tentarmos pagar essa dívida. Obrigado pela atenção de vocês. E nesse momento, convido a todos para novamente fechar os olhos e agradecer a Deus por tudo em nossa vida, por todas as bênçãos. Se nós formos analisar o quão maravilhosa a nossa vida é, mesmo nós estando ainda num planeta de provas e expiações. O tanto de bênção que nós temos em nossa vida é muito maior do que o número de dificuldades que nós enfrentamos. E nós temos que valorizar todas essas bênçãos. Então, com esse pensamento, com essa ideia e com essa mensagem, nós pedimos permissão para nós encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja.